Olá pessoal, sou Marcos Bucão. Este é o canal Jogos do Inconsciente, Sintoma como Estratégia. Essa semana eu assisti uma palestra muito interessante sobre o início da análise e uma colocação que se seguiu no debate me chamou a atenção. Tinha a ver com a questão da responsabilização do paciente pelo sofrimento e essa associação trouxe uma questão, um incômodo, basicamente essa responsabilização associada com a questão da culpa. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Nesse texto de Freud, Freud descreve o momento em que a queixa do paciente deixa de se apresentar meramente como queixa para ser um enigma dirigido ao analista. Lacan mais tarde vai trazer isso sob o conceito de retificação subjetiva, esse momento em que o sujeito se reconhece nessa cena que gera sofrimento. E é um momento crucial da análise, permite o início propriamente dito da análise e vai permitir, na sequência lógica, que o sujeito se implique no próprio sintoma. Perceba que ele tem parte no gozo que o sintoma traz. Isto é, em outras palavras, a implicação do sujeito no sintoma é o reconhecimento de que há um ganho, de que há um gozo no próprio sintoma. Então, essa acho que a ideia do sintoma como estratégia vem daí. Então, quando eu ouvi essa colocação no debate, essa pessoa falou: Poxa, eu recebo muitas críticas em relação à psicanálise e em relação a essa questão da responsabilização pelo próprio sofrimento. Dizem até que a psicanálise é meio cruel. Poxa, não basta apenas eu sofrer, eu também sou culpado pelo meu próprio sofrimento. Então, acho que o ponto de inflexão claramente é essa associação quase espontânea entre responsabilidade, responsabilização e culpa. O que claramente não é o caso nessa expressão responsabilizar-se pelo próprio sofrimento. E foi aí que eu trouxe essa questão do sintoma como estratégia, porque talvez seja um modo simples e direto de eliminar a culpa dessa questão da responsabilização. Porque veja, no momento que a gente pensa o sintoma como estratégia, o que é que está em jogo nisso? Você para de pensar como é que eu elimino essa coisa estranha dentro de mim, assim como a gente pensa na medicina. Estou com dor de garganta, tenho uma doença, eu quero eliminar essa doença propriamente e voltar a um estado anterior, normal, nada sem restos. Nada daquilo ali me pertence mais. Mas o sintoma em psicanálise nós bem sabemos que é diferente. A eliminação do sintoma não é simplesmente eliminar uma doença e voltar a um estado normal. Não existe esse estado normal. Então, o reconhecimento do sintoma como estratégia é perceber que o sintoma, nesse caso, nesse sentido psicanalítico, não é aleatório. Ele traz como parte intrínseca dele uma espécie de solução para um conflito interno. Então, o sintoma pode trazer, de um lado, sofrimento, claro, e é isso que a gente quer tratar, mas, de outro lado, a gente tem que reconhecer que o sintoma é uma espécie de solução inconsciente para algo que está se passando na nossa vida psíquica, de uma realidade ainda mais intolerável do que esse sofrimento de superfície, por assim dizer. Então, quando a gente reconhece sintoma como estratégia, o sintoma como uma espécie de solução, a pergunta que guia é: o que é que o sintoma está resolvendo para mim? Então, e se o sintoma resolve algo para mim, eu não sou mais uma vítima passiva. Eu estou implicado subjetivamente, eu tenho um ganho, eu tenho um gozo no sintoma, eu tenho um benefício, eu sou beneficiário desse sintoma, portanto, eu tenho responsabilidade, eu tenho responsabilização sobre essa própria lógica interna que está acontecendo. Mas é totalmente diferente de culpa. É no sentido, eu tenho um ganho, eu tenho um benefício derivado desse sintoma, porque foi a forma, às vezes desajeitada, é a forma possível daquele momento de resolver um conflito interno. Então, eu sou responsável pelo meu sofrimento nesse sentido, sim, no sentido de que trata-se de uma estratégia construída, ainda que inconscientemente, uma estratégia para resolver um problema meu, interno meu. Se é uma estratégia para resolver um problema meu, obviamente eu tenho responsabilidade nisso, eu sou um beneficiário disso. Eu gozo disso, na formulação lacaniana, eu tenho um ganho secundário desse processo. Então, eu acho que fica aí claro que quando a gente pensa sintoma como estratégia, quebra a associação entre responsabilizar-se e ser culpado, e aí a gente pode falar claramente, sim, somos responsáveis pelo sofrimento no sentido de que
o sintoma criado resolve algum problema interno nosso e, portanto, uma estratégia que nos beneficia. O tratamento bem-sucedido da análise seria o quê? A possibilidade de trabalhar com essa margem de manobra nessa estratégia. Em vez de uma estratégia que resolve, continuar querendo resolver, obviamente, o problema em questão, mas talvez uma margem de manobra em que a solução, a nova solução para esse enigma interno, para esse conflito interno, não traga aquele mesmo viés de sofrimento que estava trazendo antes. Então, essa margem de manobra, resolver aquele conflito interno que nos aflige, vai continuar sendo uma questão nossa, e essa não pode ser eliminada. Nós temos que continuar resolvendo aquela questão que gerou o sintoma em primeiro lugar. E só que resolver de uma outra forma. Mas para fechar, só quebrar. Se o sintoma é estratégia, uma tentativa de solução para um problema interno, a responsabilização tem a ver com isso e não com culpa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.